A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais marcantes do século XX, deixando cicatrizes profundas não apenas nos soldados que lutaram, mas também na cultura e no cinema. Ao longo dos anos, Hollywood explorou esse tema em diversas produções, resultando em grandes filmes como Apocalipse Now e Nascido para Matar. Mas um dos filmes mais icônicos inspirados nesse período não é exatamente um filme de guerra. Ele acompanha um veterano tentando sobreviver em um país que o abandonou. Estamos falando de Rambo, Programado para Matar. E hoje você vai descobrir tudo o que não sabia sobre esse clássico. Rambo, Programado para Matar foi lançado lá em 1982, na década de 80. Marcou uma época, marcou muitas gerações. Se você não gosta de Rambo, você tá vivendo errado. Essa que é a verdade. Se você chegar numa roda e alguém falar mal de Rambo, boa pessoa não é. Ah não, aí ele extrapolou. Ali, mete a bala nele, mata esse danado! Dirigido por Ted Kotcheff e co-escrito por Sylvester Stallone, que também interpreta o icônico John Rambo. Ao seu lado, Richard Crenna, que dá vida ao coronel Sam Troutman, mentor de Rambo, enquanto Brian Tanner interpreta aquele xerife, Will Teasley, que é o antagonista da história. O filme foi baseado no livro First Blood de David Morrell, publicado em 1972. E esse filme enfrentou diversas tentativas fracassadas de adaptação lá nos anos 70, mas quando finalmente saiu do papel, entregou uma história intensa sobre um veterano do Vietnã incompreendido que acaba sendo caçado implacavelmente pela polícia, por tropas do governo, na pequenina cidade fictícia de Hope, em Washington. É um filme que não só conquistou o público, como também foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando na época 125 milhões de dólares, se tornando o 13º mais assistido nos Estados Unidos e o 7º por todo o mundo. Em 1985, o filme fez história novamente ao se tornar o primeiro blockbuster de Hollywood a ser lançado na China, onde também teve um recorde de bilheteria e se manteve como o filme americano mais assistido no país até 2018. O sucesso estrondoso de Rambo levou a uma criação de uma franquia que inclui várias sequências protagonizadas por Stallone, série animada, histórias e quadrinhos, romances e vários videogames. Mas apesar disso, muitos detalhes sobre Rambo Programado para Matar ainda passam despercebidos pelo público. O Rambo original era muito mais sanguinário, muito mais sombrio do que a versão que chegou às telas em 1982. No livro de David Morrell, John Rambo é um verdadeiro predador, sem pena de matar os seus inimigos, sem hesitação, o que fazia dele um personagem muito mais brutal. E quando Stallone entrou nesse projeto, ele decidiu equilibrar esse personagem, equilibrar essa imagem, tornando o personagem um herói trágico. O próprio Stallone já descreveu isso, né? A ideia dele era manter o personagem com um pé no establishment e o outro pé naquela imagem de fora da lei. Ele queria que o Rambo fosse aceito pelo mainstream, mas também não perdesse aquela essência de renegado. E assim o Rambo se tornou um personagem que é muito patriota e que ama o sistema, mas ao mesmo tempo não confia nas pessoas que controlam ele. E a adaptação de First Blood para o cinema começou já em 1972, quando Lawrence Turman, da Columbia Pictures, comprou os direitos do livro por 175 mil dólares. E o primeiro diretor escalado foi Richard Brooks, que queria transformar essa história em uma metáfora sobre como os veteranos da Segunda Guerra eram tratados com respeito, enquanto os veteranos da Guerra do Vietnã eram vistos como párias. E para isso, ele planejava retratar os
xerife, Will Teasley, de uma forma mais humana e menos vilanesca. No filme de Brooks, o filme teria um final muito diferente. Em vez daquela intensa caçada ao protagonista, Teasley ordenaria que seus homens largassem as armas mesmo para tentar dialogar com Rambo. No entanto, Rambo acabaria sendo mortalmente baleado por um atirador desconhecido. O projeto acabou sendo cancelado porque a Guerra do Vietnã ainda estava em andamento, 1972, e acabava sendo um tema sensível para a época. Com isso, Richard Brooks deixou o filme e Rambo ficou engavetado por mais de uma década até sair finalmente do papel. Antes de Sylvester Stallone assumir o papel de John Rambo, vários atores foram considerados para viver o personagem. A primeira tentativa de adaptação por John Calley, da Warner Bros., apresentava Robert De Niro ou Clint Eastwood no papel do personagem. Vários outros atores também foram cogitados, como Steve McQueen, Paul Newman, James Caan, Burt Reynolds, Robert Redford, Robert Mitchum e até mesmo Al Pacino. Quando o roteirista David Rabe foi incumbido de escrever um roteiro para Rambo, ele tinha Al Pacino em mente, e o ator até chegou a se interessar inicialmente. A ideia era fazer do Rambo uma força imprevisível da natureza, como o Tubarão de Steven Spielberg, mas Al Pacino acabou recusando porque achou a história muito sombria. Quando John Badham foi escalado como diretor possível para Rambo, ele tentou fazer John Travolta de Rambo, mas a ideia acabou não indo para frente. Já o diretor John Frankenheimer pensou em nomes como Powers Butts, Michael Douglas, Nick Nolte, Brad Davis. Outra estrela que também recebeu o papel foi Dustin Hoffman, mas que também recusou o papel. Ou seja, muitos atores passaram por esse personagem, muitos diretores, muitos roteiristas. O filme já não tinha mais saída. Ninguém sabia se de fato esse filme sairia do papel. Ninguém aceitava, atores recusavam, diretores que saíam dos projetos. O que seria então de Rambo? Eis que a Carolco Pictures assumiu então o projeto e ofereceu o papel a Stallone, que rapidamente aceitou, após ler o roteiro em apenas um final de semana. O tempo decorrido desde o fim da Guerra do Vietnã e a popularidade do Stallone, impulsionada pelo aquele sucesso estrondoso de Rocky, permitiram que ele tivesse uma moral e fizesse alterações no roteiro de Rambo. E o principal objetivo dele, como eu disse antes, era transformar o personagem Rambo em mais simpático, reduzindo drasticamente o número de mortes causadas pelo personagem e mudando o final, onde ele originalmente teria uma morte trágica, uma cena que inclusive chegou a ser filmada, mas Stallone e o diretor Ted Kotcheff optaram por fazer o Rambo se render a pedido de Trautmann. O primeiro corte bruto de Rambo programado para matar ficou extremamente longo, entre 3 e 3 horas e meia de duração. Segundo Stallone, essa primeira versão era tão ruim que deixou ele e os seus agentes enojados ao assistirem. A experiência foi tão desastrosa que Stallone chegou a pensar em comprar o filme só para destruí-lo, pensando que pudesse arruinar a sua carreira. Mas o material acabou passando por uma pesada reedição, cortando várias cenas e chegando àquela versão final de 93 minutos. Mais enxuta, mais dinâmica, e essa versão chegou ao cinema e se tornou esse sucesso, dando início a uma das franquias de ação mais icônicas do cinema. A história de Rambo Programado para Matar segue a vida de John Rambo, um veterano da Guerra do Vietnã que viaja até a cidade de Hope, em Washington. E ele viaja apenas para descobrir que seu último companheiro de guerra morreu devido aos efeitos do agente laranja. O xerife Will Teasley, ao vê-lo como um andarilho, decide expulsá-lo da cidade. No entanto, quando Rambo retorna, Teasley o prende. Na delegacia, os policiais o torturam, abusam dele, desencadeando vários flashbacks da sua tortura lá no Vietnã. Rambo então escapa para a floresta
floresta onde passa a ser caçado pelos oficiais. Essa primeira parte do filme estabelece um confronto central. Rambo é um homem deslocado que só quer viver o seu caminho, mas a hostilidade da sociedade reacende os seus traumas. E essa abordagem do filme é menos sobre aquela ação desenfreada e mais sobre os efeitos psicológicos da guerra. Utilizando então as suas habilidades militares, ele incapacita os perseguidores, mas não mata ninguém diretamente. E mesmo após o alerta do Coronel Trautman, o seu antigo comandante, Teasley continua a perseguição. A Guarda Nacional chega a bombardear uma mina onde Rambo está escondido, mas ele sobrevive, escapa e retorna para a cidade para se vingar. E aqui o filme destaca essa... eu não gosto muito do termo resiliência, essa determinação do Rambo, a capacidade de sobrevivência, o que contrasta muito com a incompetência dos perseguidores dele. Aquele cerco da Guarda Nacional que devia encerrar essa caçada não consegue e só reforça a noção de que o sistema falha ao lidar com veteranos de guerra como ele. Rambo então causa uma destruição em Hope, né? Explodindo posto de gasolina, cortando a energia, atacando a delegacia e finalmente confronta Teasley quando está prestes a matá-lo, mas Trautman intervém. E emocionalmente destruído, abalado, Rambo então desaba, contando as dificuldades que enfrentou após a guerra. E no fim, ele se entrega, enquanto o Teasley é levado ferido para um hospital. Então, o Rambo ele não queria ser um assassino, por um lado, mas por outro lado também, ele não consegue se encaixar na sociedade. E essa queda dele emocional, né, esse momento de colapso, meio que humaniza ele, né? E mostra também quem é o vilão real do filme. O inimigo não é o xerife, é o trauma, aquela rejeição que ele sofreu. É um filmaço com muita ação e muita emoção ali na medida certa. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like e também se inscreva no canal e comente aí o que você acha desse clássico. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!